Como eu estava dizendo para vocês, passando por essas questões que envolvem as traduções, para a gente tratar de misoginia, a gente obviamente tem que falar na questão de uma chamada perspectiva de gênero. O que é isso? Isso é uma coisa recente no mundo acadêmico, e quando eu digo recente, estou me reportando a 50, 60 anos, aonde a questão do gênero passou a ter uma importância significativa. E isso fez com que nós tivéssemos diversos aspectos, desde textos e livros escritos e editados, enfim, por mulheres, com a visão feminina, a visão voltada para o universo feminino, né? Então, no nosso universo feminino, nós passamos a enxergar tudo a partir de uma perspectiva de gênero, e isso não exclui os textos sagrados, né? Então, vamos fazer uma pequena explicação rápida. A sociedade que nós vivemos, ela impõe a todas as pessoas um modelo de como você deve ser, como um homem deve se comportar, como deve ser e como também deve se comportar uma mulher. Ou seja, as mães e os pais, assim como a escola, a igreja, os meios de comunicação, enfim, esse grupo de influência social, eles se encarregam de nos moldar para que nos comportemos de forma que se considere apropriada para o nosso sexo. Isso é importante compreender, isso é história, né? Sociologia. Esses comportamentos não são produzidos automaticamente pelo sexo biológico quando nascemos, né? Mas sim impostos aos seres masculinos, tanto masculinos como femininos. Portanto, cada menino e cada menina aprendem de uma maneira imposta, que aquilo é imposto para essas crianças, né? A eles como eles devem se comportar dessa ou daquela forma, enfim. A sociedade, ela reforça isso durante toda a nossa vida, né? Quando uma mãe diz que você não pode fazer assim, não pode fazer assado para a menina, ou para o menino você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é uma repetição daquilo que nós estamos falando aqui. Portanto, amiga, ler a Bíblia sobre a perspectiva de gênero significa muito mais do que tentar entender aquilo que está ali que se aplica a nós mulheres, num texto traduzido, né, e exclusivamente traduzido por homens. Isso é significativo, hein? Ou seja, podemos acreditar e começar a perceber que cabe a nós, mulheres, simplesmente explicar qual será a parte feminina dessa visão, entre aspas, universal, expressa exclusivamente em termos masculinos. Esse é um assunto novo, claro que vai gerar e gera uma polêmica sobre isso. Nós temos caso recente, por exemplo, né, de uma apresentadora que fez uma colocação a partir de um vídeo feito por um pastor. Isso foi por volta de abril deste ano, deu uma repercussão grande, né, onde essa apresentadora, né, até me permita citar o nome aqui, foi a Xuxa que fez essa colocação, e essa colocação, ela foi, além de mal interpretada, ela foi também incompreendida. Por que que eu digo isso? Porque o texto bíblico, ele sempre foi revisado e atualizado, tanto que as Bíblias de Almeida se chama revista, corrigida, atualizada, revista e atualizada. Então não é nenhuma novidade o que ela falou, novidade para quem realmente não tem essa informação nesse nível de conhecimento do que aconteceu com o texto que as pessoas têm em mãos hoje. Mas o que precisa ficar bem claro é que não existe hoje nas traduções de tal maneira que quando você lê uma tradução você tem uma posição definida por aquilo que o tradutor passou para você. É o exemplo clássico da piscina, que você tem a fonte de água natural na primeira piscina, pessoas nadando lá, essa água desce para uma segunda fonte, pessoas nadando lá, terceira fonte, pessoas nadando lá, quarta fonte, pessoas nadando lá. Então, essa água que originalmente era pura e limpa, ela passou por uma série de questões. O que isso significa simbolicamente? Água pura e limpa é o texto lá em cima, no texto hebraico, depois veio para o grego, com as traduções e cultura grega, depois veio para o latim, com as traduções e cultura do Império
romano e com as suas crenças também, e depois veio para o português e inglês e outros idiomas, né? Então a gente não pode fazer de conta que isso não aconteceu, e não pode ignorar a realidade desse fato histórico, arqueológico, aonde a gente tem inúmeras culturas envolvidas nas traduções, e sempre por homens. Nós não temos registro na história. Se alguém tiver, me ajuda, me manda por DM, se você conhece e tem alguma mulher que fez tradução do texto da Bíblia. Sempre foram homens. Então, sobre essa ótica, eu concordo com a Xuxa que nós temos que analisar esse texto, essas traduções, no sentido de ter uma compreensão mais atualizada. E eu vou elencar algumas coisas aqui para vocês terem essa mesma dimensão. É claro que a minha colocação é uma colocação no nível do mais alto nível no que se refere a tratamento do texto escritural. Aqui não tem nenhum tipo de colocação pessoal, mas são informações arqueológicas, são informações de textos, contextos que se manifestaram. Os manuscritos do Mar Morto trouxeram informações novas, algumas confirmando traduções, outras não. Então, assim, isso só por isso que eu acabei de falar justifica-se a ideia de uma revisão para que seja feito um texto atualizado com respeito aos direitos humanos, para que seja um texto atualizado no ponto de vista de compassividade, de compaixão, para que seja atualizado no sentido, inclusive, de inclusão de pessoas, minorias, né? E isso passa por uma abertura da mente, passa por um entendimento claro. E ninguém está brigando por isso, nem discutindo nada disso. Nós temos inteligência suficiente para compreender a dimensão dessas coisas. Elas envolvem culturas, povos que nem mais existem, povos que sequer têm manifestação nos dias atuais, e que dentro do contexto histórico e arqueológico, naquela época, 2000 anos atrás, vivia-se assim, enterrava-se assim, comia-se assim, bebia-se assim, tinha-se relacionamentos de tal maneira, naquele período. Hoje a realidade é outra. Nós não podemos ficar ignorando que nós estamos no século XXI. Então, e lembrando, uma coisa que eu gosto de lembrar, que tem muita gente aí prontinha para brigar e discutir por esses assuntos. O Espírito da Verdade não habita em quem grita, briga, discute, xinga, fala palavrão, quer prevalecer o domínio secular, quer ter controle sobre o outro e ter autoridade que o Eterno não deu. E nós vamos falar sobre a autoridade que foi dada à mulher dentro do contexto da misoginia, no texto hebraico. Não é nessas conversas que a gente tem de textos traduzidos, não.